Hoje recebendo Yara Bernardi. Mais uma vez? Mais uma vez. Yara, muito obrigado por estar sempre prestigiando o nosso programa, recebendo com carinho, que ela recebe com carinho os nossos... Quem que me recebe com carinho é você. e tem uma coisa assim, você está sempre lutando por todos. Me esforço. Tem uma questão que isso nos faz muito felizes, de ver que você está sempre lutando por todos, não tem distinção. Apoio Cultural Companhia de Viagens Júnior Mosco. Você quer viajar? É com a Companhia de Viagens Júnior Mosco, que leva você a lugares inusitados. Companhia de Viagens Júnior Mosco. Como é, né, ter mais um mandato e continuar nessa luta? Porque é um sacerdócio. Mais ou menos isso. Falam que professor é um sacerdócio, mas é uma profissão que tem que ser muito valorizada. Eu sou professora, entrei na vida pública pelos movimentos. Assim, eu vou ser vereadora? Não, eu entrei no movimento da greve dos professores da década de 80, depois o movimento pela anistia, Comitê Brasileiro pela Anistia de Sorocaba, depois eu fui me envolvendo na luta pelas diretas, a formação do Partido dos Trabalhadores, e aí me candidatei a formar uma chapa. A Yara vai ser candidata, tá bom, não foi nem eu que decidi, não fui nem eu que decidi. Foi escolhida. Olha, vai ter uma chapa, a Yara é uma delas, né? E eu me elegi, né? E aí continuei minha carreira. Você fala sacerdócio, mas é uma trajetória que a gente foi encarando. Na época da ditadura não era coisa fácil. Então, quando você fala desse movimento, da década de 80, era muito forte, principalmente quando surgiu os movimentos, era a região de Osasco, eram 3 polos grandes que tinham grandes movimentações, não era isso? Sim. O ABC Paulista, as primeiras greves que a gente ajudou, inclusive, a arrecadar alimentos, e aí veio a projeção do presidente, no caso, o sindicalista Lula. A gente arrecadou alimentos para mandar para as greves de São Bernardo, e estouraram as greves no Brasil, porque os trabalhadores estavam com salários rebaixados, era ditadura, falta de liberdade, movimento sindical era, como é que se diz, caso de polícia. Então, foi nesses movimentos que eu fui entrando e me projetando. Quando você fala historicamente desses movimentos, tem que lembrar muitas vezes que a ditadura militar, os movimentos, isso não era fácil, não. As pessoas hoje ignoram que nós tivemos 22 anos de ditadura militar nesse país. Que o último pesadão mesmo, né, foi Néstor Garza, depois ele passou para o João Figueiredo, mas ainda... que tentou, você acredita que João Figueiredo tentou, embora fosse a ditadura ainda, mas ele estava tentando um passo à frente? O mais burrão de todos, dos militares, foi o Figueiredo. Mas, como é que se diz? O Brasil caminhava obrigatoriamente com uma abertura. As ditaduras não podem se manter por tanto tempo. A mobilização, foi nessas mobilizações que eu entrei, assim... A greve eram proibidas, mas eu entrei. A luta pela anistia. A anistia contestava tudo que a ditadura fazia, os mortos, os desaparecidos, os exilados políticos. A luta pelas diretas, o que era a luta contra a ditadura e lutando por eleições diretas. Movimentos estudantis? Movimento estudantil, a formação de um partido político. Só tinha 2, a Arena, a gente lutava por mais partidos políticos. A Arena e MDB. Isso. E essas coisas, então a gente sempre... como você disse no começo, lutando por todos, a gente lutava pela democracia para todos, os direitos, uma nova constituinte, né? Uma constituição que atendesse a todos, a chamada Constituição Cidadã. Eu tive o privilégio, porque isso foi uma grande escola, de participar de todo esse movimento que lutou pela democracia, a volta da democracia. A América Latina toda estava sob ditadura. Os países todos foram incentivados pelos Estados Unidos, derrubavam seus presidentes eleitos e viraram ditadura. Vai vendo aí Uruguai, Paraguai, Argentina, Nicarágua, Bolívia, todos sob ditadura militar.
E você acredita que o brasileiro hoje, ele sabe o que é uma ditadura? Não. O que foi uma ditadura? A maioria escutou dos pais, que muitos apoiaram, evidentemente. Se não tivesse apoio popular, não teríamos ditadura. Mas não tínhamos liberdade nem de fazer um debate como esse. Os dois já saíram algemados daqui. Ou desaparecia, né? Hoje eu dei uma entrevista para alunos do SESI, lá no gabinete. Eles perguntaram dessa trajetória e tudo mais. Falei, olha, o que nós estamos fazendo aqui, alunos do ensino médio, perguntando do vereador, do parlamento. Esse tipo de debate era proibido. Nem isso vocês poderiam fazer. Entendeu? Você acredita que os jovens que estão começando a votar, eles estão tendo uma perspectiva do que é a política? Muitas vezes não tem na escola. Você tem que ensinar os poderes, os deveres do parlamento, os deveres do executivo, de um vereador, de um deputado. E essas coisas se ensina mais. Essa divisão de poderes, as tarefas de cada um, as obrigações de cada um. Hoje, boa parte da população desconhece até o trabalho de um vereador. Eu tenho que mandar trocar o bico de luz. A vereadora não trocou o bico de luz da minha rua, que a pessoa pediu. Eu não mando nisso. A vereadora não. As pessoas pedem que o vereador faça. Eu posso fazer o quê? Eu posso cobrar do executivo. As pessoas não entendem a divisão de poderes. É o meu papel de fiscalizadora da política pública. Falar em execução, Sorocaba vai ter 5, 6 bilhões para poder trabalhar. Para a educação, em torno de 1 bilhão e 200. A saúde, as duas têm mais ou menos orçamentos parecidos, passa de 1 bi. Aí uma pergunta, Yara, você acredita que a gestão atual, que foi reeleita, vai modificar a questão de como estruturar essas secretarias? Essas secretarias vão ter um novo formato ou vai continuar como foi os 4 anos? Não penso que o modelo do prefeito Manga vai mudar. A maioria da população desconhece os secretários mudam de um dia para outro. Na saúde teve uns 4, na educação passaram 5, no meio ambiente acho que uns 6. Então a pessoa até desconhece, fica tudo focado na figura do prefeito. E os secretários que deveriam ser os secretários técnicos, executivos, de fato, a população nem conhece. E boa parte dos compromissos que o prefeito Manga fez em propagandas, em lives, em programas de governo, ele não realizou. Para mim é um marco agora. Tem um segundo mandato, eu acho que a população não vai esperar de forma tão calma assim aquelas políticas públicas que dizem diretamente a vida dela. Mais do que o espaço artístico e muitas outras novidades que a gente vem trazendo, apresentamos a Faça Arte, uma escola de teatro onde são realizadas diariamente aulas de interpretação, teatro, dança e música, além de apresentações teatrais. Os atores passam por uma preparação e uma seleção de elenco, e quando preparados, são colocados para realizar trabalhos na TV, propagandas, outdoors e outros meios artísticos. E vários atores fizeram as pessoas estudarem teatro aqui. Ver os atores se apresentando nos palcos representa muito mais do que somente manifestações artísticas. Representa a realização de um sonho pessoal. O diretor e proprietário da escola Júnior Mosco tem mais de 40 anos nos meios artísticos. E hoje ele encaminha outros artistas a conquistarem os palcos da vida. Você acredita que o prefeito reeleito vai dar prosseguimento às novas políticas, vai priorizar? Como que vai ser esse novo governo? A gente sempre pensa no novo governo, né? Teve modificação de alguns vereadores e como que vai ser essa nova gestão? Olha, nós tivemos até uma avaliação, eu já vi, você já deve ter visto quantas pessoas que estão nos assistindo, quantas avaliações dessas últimas eleições das prefeituras do Brasil todo. Boa parte dos prefeitos foi reeleito. A cidade reelege um prefeito quando está contente com as políticas públicas que estão acontecendo. Então, na cidade de Sorocaba,
prefeito Manga fala que é a melhor cidade do Brasil para se viver. Tem problemas seríssimos? Tem. Mas a política do governo federal, que mudou completamente do presidente anterior, o inominável, cujo nome a gente não pronuncia, fizeram com que a vida das pessoas nas cidades melhorasse. Hoje nós estamos com um dos menores índices de desemprego dos últimos 20 anos. Se o prefeito pede que todo mundo venha para cá trabalhar, inclusive porque está faltando, e não pode ser assim, né? Porque gente que vem para cá sem preparo, muitas vezes não consegue emprego e fica aí. Muitas vezes em pensões, eu tenho visto isso, sabe? A pessoa nem endereço tem aqui em Sorocaba, nem nada, fica em pensão, acaba o dinheiro, não conseguiu emprego, fica em Sorocaba desempregado, passando necessidade. Já vi casos assim bastante, viu? Chega no pátio para pedir um emprego, ela veio lá, não sei de onde, de que ponto do país, fica numa pensão, não tem nem endereço na cidade. A cidade e o Brasil, não é porque Sorocaba é diferente das outras, o Brasil está se reconstruindo, o Brasil está gerando empregos, tem investimentos, tem políticas públicas acontecendo que favorecem Sorocaba, ou outra cidade, que o prefeito foi reeleito. Falando mais especificamente como você perguntou, muitos dos compromissos assumidos, eu digo compromisso porque não é promessa, o prefeito tem que ter compromisso de realizar política pública. O prefeito Manga não realizou. Ele não vai poder mais... E o Brasil? Não vai poder passar mais... O Brasil chegou com um crescimento de 2,5%, né? Sim. Pode a população, muitas vezes a mídia de direito contestar isso, mas não é verdade. Ontem eu vi muita gente não acredita. É a Rede Globo que está falando. A Rede Globo não pode falar números mentirosos. O menor índice de desemprego dos últimos 20 menos gente desempregada do que os últimos 20 anos. É porque o Brasil está crescendo, está gerando empregos, a economia está melhorando, está passando legislações no Congresso que há 30 anos a gente discutia, com relação, por exemplo, ao recolhimento de impostos. Agora, não vai poder passar mais 4 anos a cidade de Sorocaba com esse atendimento de saúde o mais precário possível. Terrível na cidade. Pessoas ficarem 3, 4 anos, eu estou no número 1.200, 3.000, 4.000 de uma fila, de um exame, de uma cirurgia. Mas isso não pode, não pode. É má administração, má administração. Vontade. Você falou dos números do orçamento, não pode. Uma cidade que tem 1 bilhão, tem estado brasileiro que não tem esse dinheiro. 1 bilhão e 100 para gastar na saúde, ela tinha que estar boa. Não tinha que ter essa... Aí fala outras coisas, por exemplo, prometeu-se o maior projeto habitacional do Brasil, não se construiu uma casa. Eu brinco sempre, tem casa de cupim nesses terrenos que o prefeito destinou para construir apartamentos. Tem mais de 40 núcleos de favelas, que a cidade pode querer desconhecer, mas tem mais de 40 núcleos de favelas em estado precaríssimo na cidade, não dá para ignorar, mas não construiu uma casa, um apartamento. As escolas que estão sendo construídas em Sorocaba não foram feitas com os recursos da prefeitura, foram pelo Ministério da Educação. As creches novas, todas da cidade terceirizadas. Terceirizou para entidades sociais, pagam salários baixíssimos, mas são escolas construídas pelo Ministério da Educação. Então, o prefeito não vai conseguir passar mais 4 anos só na base das lives. Vai ter que apresentar a política pública. Nesses 4 anos, a avaliação do governo, né? A avaliação do que foi feito para a cidade de Sorocaba, dentro do cenário nacional, você classificaria como? Eu estou falando para você que aqui a cidade vai bem, porque a indústria está se movimentando. Na Toyota, em Sorocaba, está abrindo novos espaços, indústrias vêm para cá. Mas tudo isso num momento, inclusive, que nós temos que discutir o plano diretor. Até coloco aqui para quem vai nos assistir. O plano diretor tem que dizer, preparar a cidade para carro voador, por exemplo, tá? Tem que preparar a cidade para as mudanças climáticas. Desde que houve aquela tromba d'água em janeiro deste nosso ano aqui, eu não vi a cidade fazer nenhum preparo para novas
acontecimentos climáticos que estão acontecendo na Europa, no Oriente Médio, em todos os lugares. E que é uma realidade. Furacão, tufão. Se a cidade não se debruçar, cada cidade se debruçar para ver a questão das mudanças climáticas e não se preparar para isso, você pode continuar ocupando as margens do rio Sorocaba? Você pode fazer a marginal direita? Cada vez que tem uma chuva mais forte, as marginais ficam alagadas, interrompidas. Isso é se preparar para as mudanças climáticas. Eu não vejo Sorocaba se preparando para isso. O plano diretor debate essas coisas. Você vai ocupar quanto da cidade? Ela vai crescer quanto? Quanto que ela pode crescer? Quanto de água eu posso retirar da represa de Tupararanga para poder... a cidade quer chegar a 1 milhão, 1,5 milhões, 2 milhões de habitantes? Não é o empreendedor imobiliário que tem que decidir isso, é a população de Sorocaba. Por que a saúde de Sorocaba vai tão mal? Porque só se investe em PA e não na unidade básica de saúde, onde as pessoas se filiariam e se trataria todo o tempo de um tratamento. Porque não tem vaga nos hospitais. 1 bi e 100 não pode ter uma saúde da qualidade que nós temos hoje. Não pode. E o que seria o formato ideal e como eu poderia começar a pensar tanto no plano diretor e como poderia pensar para poder ajustar a saúde? A saúde, se quer saber especificamente, a rede por exemplo, em 4 anos do governo do prefeito Manga não se construiu nenhuma unidade básica da saúde, nenhuma UBS ou como se chamava posto de saúde, nenhum. A última foi no Carandá, no governo que foi junto com o projeto federal Minha Casa Minha Vida, também foi construído o posto de saúde. Qual que era o outro? Só no Carandá, no governo do prefeito Crespo. Não se construiu mais nenhuma unidade básica de saúde. Ela permanece congelada assim há mais de 20 anos. E com esse grande aumento... É lá que a pessoa vai se vacinar, que ela vai ter um médico generalista, que ela leva a criança, que a gestante faz o pré-natal. É aí que começa. Depois eu preciso de um especialista, uma doença mais grave, ou de um exame mais especializado. Eu vou na policlínica. Eu preciso de uma internação. Nada disso está funcionando. Quem está me escutando aqui sabe disso. As filas... Eu fiz o levantamento de um levantamento que é da prefeitura, que é oficial. Tem mais de 110 mil pessoas esperando um procedimento, uma cirurgia, uma consulta. Que leva às vezes 2, 3 anos? Mais. Mais? É uma coisa que não tem explicação na cidade de Sorocaba, não tem explicação, é má gestão. Você perguntou para mim, é má gestão. Na educação não pode faltar vaga para as crianças nas escolas, não pode. Como assim? Tem bairros assim, a cidade está crescendo, o pessoal fala assim, é um crescimento desordenado. Não é. Quem está ordenando o crescimento da cidade, infelizmente, é a especulação imobiliária. Vamos entupir esta cidade aqui, por isso que eu disse, nós queremos uma cidade de quantos milhões de habitantes? De quantos? A população tem que decidir isso. Eu acho que as cidades de 500 mil habitantes, no máximo, seriam as ideais. A ideia é minha, para se administrar, para ter política pública. Chega aí depois uma Osasco da vida, uma Guarulhos, que você não consegue controlar, Campinas. É um crescimento que muitas vezes depois, dificilmente a política pública acontece para todos, como você disse no início. É espantoso ou é de se esperar que vá ter uma melhora ou um caos? Né? A gente pensa bem positivamente ou pensa bem... Eu queria ser muito positiva. Recurso nós temos. É inadmissível que a situação em determinadas áreas continue do jeito que está. Trânsito, a mobilidade, os faróis que não funcionam. Tem muita coisa boa em Sorocaba? Claro que tem. Tem coisas boas acontecendo no Brasil, vai acontecer aqui também. Tem geração de emprego? Tem. Agora, por que a política pública de atendimento do que mais precisa não está acontecendo? Moradia. Nossos idosos em Sorocaba. Aí eu estou vendo política... É uma coisa que me cobram, sabe? Até porque eu tenho idade para ser uma pessoa idosa. Que a gente trabalhe mais por isso. Qualquer prefeito, presidente ou governador tem que pensar nisso.
da população que está envelhecendo cada vez mais. Porque me dá a impressão assim, que não tem um segmento. E assim... Não tem calçada. As calçadas são intransitáveis se o idoso quiser sair fazer uma caminhada. Eu estava numa feira do Central Park recentemente, uma senhora de 103 anos estava lá na feira, falando, cobrando. Ela falou assim, essas calçadas do meu bairro, eu quero vir sozinha na feira, eu tenho que vir com meu filho porque eu não consigo andar nessas calçadas. Ela quer ir na feira sozinha. Muito forte, muito falante, muito saudável, mas não conseguia andar naquelas calçadas do Central Park. Mobilidade, por exemplo, é uma coisa que muitas vezes impede o idoso de circular. A má gestão, não especificamente isso daquela cidade, me dá uma impressão, Yara, que as pessoas falam muito na educação, mas elas não conseguem entender que a cultura é que leva uma educação, né? E que se a pessoa tiver acesso à cultura e à educação, ela também vai poder cobrar e transitar melhor. Você acha que existe um pensamento, talvez assim, quanto menos pensarem, é melhor? Você falou um pouco das redes sociais hoje. Muitas vezes a rede social leva a isso. Você vive até num mundo de mentira, né? O que o prefeito faz muitas vezes com as lives dele, ele devia estar governando. E não fazendo o que faz, as palhaçadas na internet. Pode divertir as pessoas, mas essa não é a tarefa de um prefeito. O prefeito tem que governar, ver os problemas da sua cidade, agir. Não é só distribuir cesta básica, tem que garantir a cidade para os mais vulneráveis. Não é uma cesta básica que vai me salvar aqui, não. Os problemas, assim, que não vai se conseguir esconder por tanto tempo na cidade. Onde eu vou, as pessoas perguntam, vereador, e a casinha? Vai sair as casinhas? Não. Vai sair as casinhas? Não saiu nenhuma. Mas vai sair? Vai ter que sair. Porque, inclusive, tem política federal. Eu sempre disse, prefeito não consegue resolver problema habitacional sozinho. Ele depende do governo do estado, ele depende do governo federal. Vai ter casa do CDHU, vai ter casas do Minha Casa Minha Vida do governo Lula. Agora, aquilo que o prefeito prometeu, que era um projeto habitacional de Sorocaba para o mundo, não aconteceu. Tem que acontecer. Numa fala do João Campos, foi reeleito como prefeito de Recife. Ele que fez uma fala interessante. Teve uma fala interessante. Você acredita que novos pensamentos, novos políticos, né, vão poder chegar, talvez, e pegar um Brasil melhor, ou vão pegar um país mais destruído? Eu tenho certeza que o Brasil está melhor do que... Certeza absoluta. Agora, às vezes, a mídia leva, muitas vezes, a sensação para a população com notícias mentirosas, com fakes, que o Brasil está afundando. Gente, não é possível. A economia nossa é reconhecida, os programas do Brasil são... O presidente Lula é recebido por todos os países do mundo e leva exemplos do Brasil, como o programa Bolsa Família, que tira as pessoas da miserabilidade e da fome para que as crianças estudem. Bolsa Família é ligado à educação. Não pode as crianças não estar na escola. E a vaga está garantida. Depois do Fundeb, que esta que vos fala, apresentou a primeira proposta de Fundeb e fui relatora do Fundeb quando ele chegou no Congresso. São programas reconhecidos no mundo, mas a mídia, muitas vezes, eu vejo publicações, quando eu publico coisas na internet, a pessoa, ela fala como se o Brasil estivesse afundando. Como assim? Como assim? Como assim? O PIB está melhorando, a geração de emprego está acontecendo. Vamos pegar Sorocaba.
você conserta Como tudo. o Brasil está afundando com tantas obras acontecendo. Isso. Né? Isso. Parece que Como que o governador vem anunciar obras? Como que o Brasil está afundando? O governador veio anunciar obras aqui. Um anuncia ferrovia, outra abertura de estrada, construção de escola. Como que o Brasil está afundando? Estava afundando, estava. Mas não está mais. No governo do presidente Lula não está, absolutamente. O que disse o Campos, como você falou, um dos prefeitos mais jovens, ele disse a percepção do governo, o Brasil vai muito bem, mas não é essa percepção que chega nas cidades. Na percepção chega que os prefeitos são muito bons, mas os prefeitos não iam conseguir ser muito bons se o Brasil não estivesse bem. Ninguém faz milagre. Se não houvesse financiamento para a educação, financiamento para a saúde. Chega muito recurso aqui para a saúde, mas é mal utilizado. Nós temos um hospital do câncer da Divina Misericórdia, um hospital só para isso em Sorocaba. Veio de onde? Com recurso do município? Não, recurso federal. Então, O tratamento do câncer hoje é de parceria com o governo estadual e federal. Para 2025, Yara, o que nós podemos imaginar de positivo? De positivo, que recurso tem. Recurso tem na cidade e é inadmissível que certas políticas públicas continuem tão ruins para a população que mais precisa. Não é distribuição de cesta básica que vai resolver. Eu preciso de política de moradia, que é parceria com o governo estadual e federal. Eu preciso acabar com as favelas. Tem favelas horríveis na cidade de Sorocaba, uma precariedade inimaginável. Eu preciso que a saúde de Sorocaba melhore. Recurso tem. Eu preciso de boa gestão, que o prefeito Manga não apresentou no primeiro mandato. Foram eleitas mais 2 vereadoras, é isso? Você acredita que isso vai fortalecer um pouco a voz feminina? Espero. Ou talvez por ser... Fale para mim quantas mulheres se elegeram em Sorocaba na Câmara, a cidade é quase 400. Quantas mulheres foram eleitas? Você sabe? 4, né? Até agora com esta, 10. Com as 2 que se elegeram. Na história de Sorocaba, 10. A maioria da população é feminina, portanto, quem mais demanda a política pública são sempre as mulheres. Elas que reivindicam, que levam, que administram uma casa, que trabalham, que cuidam dos filhos. Na maioria, quando a política pública não acontece, Júnior, a mulher é aquela maior penalizada. Existe uma corrente muito grande hoje que fala... O número de mulheres brasileiras que são hoje está aumentando, que são chefes de família, sozinhas, administrando os filhos e a casa. Agora, um assunto polêmico também, né, para a gente ir relatando aqui, é a questão da anistia do 8 de janeiro. Você como uma cidadã, não como uma política, como uma cidadã que viveu muita coisa na ditadura, você acredita que, historicamente, o Brasil sabe o que está fazendo? Como assim? Tentando votar a anistia desse povo do dia 8 de janeiro? Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui, incentivado pela extrema-direita, como se você destruindo os prédios, você destruísse um governo. Não é isso, não. Aquilo foi uma coisa inominável. Eu passei mal quando assisti aquilo pela televisão, porque você fala, como uma pessoa comum não é, eu trabalhei lá, sabe? Eu sei a importância do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal para a instituição, para a democracia do país. Aquilo foi inimaginável. E incentivado por políticos, incentivados pelo inominável, que foi o presidente anterior, que fugiu daqui, incentivou e fugiu, destruir as estruturas, incentivar a população a fazer uma barbaridade daquela, como se destruindo os prédios, você destruísse os poderes, que era isso que eles queriam, um golpe. Era um golpe para que o presidente Lula não assumisse. Isso, as eleições, por que ninguém mais contestou? Até o candidato vereador eleito, Raul Marcelo, foi lá na Raposa Tavares, vocês não estão aqui para fechar as rodovias agora para falar mal das urnas eletrônicas?
Vocês não estão aqui na frente dos quartéis? Por quê? As urnas eletrônicas agora funcionam? Disseram que a eleição foi fraudada, que o Lula não ganhou as eleições. Como assim? Aquela manifestação toda em frente aos quartéis, tudo aquilo era golpe, um novo... pessoas incentivadas a pedir um novo golpe militar contra a democracia brasileira. Agora as urnas funcionaram? Ninguém mais falou nada? As urnas não roubaram mais? Agora que muitos prefeitos de direita ganharam, eles não são... As urnas funcionaram? Aquilo foi uma coisa... Como foi nos Estados Unidos. Aqui não teve morte, lá teve 5 mortos no enfrentamento quando invadiram a Casa Branca, incentivados pelo Trump. Aqui foram incentivados pelo ex-presidente nominável. Recentemente, na disputa de Prefeitura de São Paulo, nós tivemos... E não tem que ter anistia, não. Não tem que ter anistia? Não. É educativo, pedagógico. Se cometeram um crime grave fazendo o que fizeram. Estavam lá para apoiar um golpe. Recentemente, na disputa da Prefeitura de São Paulo, nós tivemos um influencer, né, um TikTok que faz sucesso nas redes sociais, disputando a prefeitura, né, da maior cidade mais importante do estado de São Paulo. Você acredita, Yara, que futuramente vão surgir, por conta das redes sociais, pessoas que influenciam de maneira aleatória, pela internet, e vão conseguir se colocar politicamente? Sim. A direita brasileira, a extrema-direita, ela é muito melhor nas propagandas na internet do que a esquerda até, sabe? O que fez Hitler? Ele entusiasmava multidões, né? Na Alemanha, que as pessoas na Alemanha, instruído, um povo instruído, o que ele incentivou? Ele incentivou a morte dos homossexuais, dos sindicalistas, dos judeus, da esquerda, a prisão, os campos de concentração. São esses líderes, Mussolini na Itália, são esses líderes que a gente quer? Não, absolutamente. E as redes sociais incentivam muito isso. O que apareceu na eleição de São Paulo, esse influencer que você falou, eu até esqueci o nome, ele falava coisas inomináveis. Assim, e uma população entusiasmada, falam que o Nordeste vota mal, e os paulistas já votaram em cada coisa, já elegeram cada coisa. Não dá para falar muito mal como queriam os paulistas do Sul e do Sudeste aqui contra os eleitores do Nordeste, porque apoia o Marçal. Falava coisas assim inomináveis. Tem uma ficha criminal fantástica, as pessoas achando lindo, elogiando. Ele é sincero, ele fala verdades. Que verdades, meu? Fala coisas criminosas. E as redes sociais podem incentivar isso de novo, sim, claro. Não elegeram Bolsonaro? Para não falar no nome, falei. Pecado. O que nós podemos esperar da Yara, que é lutadora, que tem conquistas para a cidade de Sorocaba, nesses próximos 4 anos? Se eu fui reeleita é porque as pessoas acham que eu devo continuar esse... Não, tem certeza. Tem certeza, senão elas não votariam, né? Não votaram enganadas. Se é uma coisa que eu sou, pode falar Yara sincerona, porque, por favor, que eu continue esse trabalho, essa forma de atuar, fazendo o meu papel de fiscalizadora. Queria esclarecer que o vereador deve ser fiscalizador, seja o governo da preferência deles ou não, tem que ser fiscalizar aquilo que é o dinheiro da cidade, para onde vai, para que política pública foi aplicada, por que não está aplicando no interesse de todos, como você disse no início. É isso. Os vereadores têm que fazer leis que sejam boas para todos ou para determinados grupos específicos. Mas o recurso da cidade tem que ser muito bem utilizado. Não pode ser uma cidade que tem um orçamento de mais de 5 bi e tanta gente passando necessidade, sem teto, sem saúde. Sem emprego não, porque emprego tem, mas a saúde pública não vai ter convênio particular de saúde para todo mundo, não, é o SUS. E o SUS em Sorocaba é de responsabilidade, a administração do SUS, a cidade de Sorocaba é de responsabilidade do prefeito. Não adianta ficar falando do SUS como um ente imaginário, não. O SUS é recurso da cidade, da saúde. O recurso da administração tem que ser
o recurso da educação tem que ser bem administrado aqui. E é por isso que eu vou lutar. E é para isso que eu acho que as pessoas, tenho certeza, como disse você, me reelegeram. É isso. Estivemos aqui com Yara Bernardi. Olha, essa é a 23ª vez que passo pelo nosso programa e 38ª que me concede uma entrevista. Não sei como você não cansou de mim ainda, Yara. Não, você também não cansou de mim. E o povo também parece que não cansou de nós, né? Então tá bom. Vamos continuar com a gente. Vamos. É isso, Yara. Muito obrigado. Vão ter que nos aguentar. Vão ter que nos aguentar. É isso. Vão ter que nos engolir. Isso. Como dizia nosso querido Zagallo. Vão ter que nos engolir. Muito obrigada, Yara. Parabéns por mais esse novo mandato. Esperamos que você continue nessas lutas que você tem feito, que é o que nós e o povo sorocabano esperam. Eu me esforço. Obrigada. Obrigado. Realização: Associação Fazendo Arte.